Olá, sou o professor Gerson e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre centro de gravidade. Centro de gravidade ou centro de massa. E daí? Centro de gravidade e centro de massa é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Ok? Quando eu falo centro de massa, eu estou me referindo então à massa do corpo, à matéria do corpo. Quando eu falo centro de gravidade, estou me referindo ao peso do corpo. E o peso não é a quantidade de matéria, o peso está ligado com a força com que a Terra atrai um corpo. Então, o meu peso aqui na Terra é a força com que a Terra atrai o meu corpo. Se eu estiver na Lua, é a força com que a Lua atrai esse corpo. Então, são coisas distintas. Tá ok? Tá, então, vamos elucidar um pouquinho como funciona isso então, tá ok? Quando eu pego um corpo e consigo equilibrar, pego esse giz aqui e consigo equilibrá-lo, né? Segurando ele de outra forma, eu posso entender que, no caso do centro de massa, é como se toda a massa dele estivesse nesse ponto. Eu pego um ponto, então esse ponto é chamado de centro de massa. Ou eu posso considerar que todo o peso do corpo está concentrado nesse ponto, eu tenho o centro de gravidade no caso. Quando eu estou aqui na superfície da Terra, que estamos aqui nesse momento, por exemplo, se eu pegar esse giz aqui e calcular o centro de gravidade e o centro de massa, vai coincidir. É a mesma coisa, nesse caso aqui. Tá? Por quê? Porque não está, pelo tamanho dele, não está variando a gravidade aqui. Agora, se ele fosse muito extenso, né, para cima, na vertical, a ponto de chegar a variar a gravidade, a aceleração da gravidade, aí eu teria, vamos dizer assim, numa extremidade, uma certa gravidade, na outra extremidade, outra gravidade, né, a aceleração da gravidade. Com isso, eu teria pesos diferentes em cada pedaço dele. Portanto, o centro de gravidade iria deslocar. Nesse caso, então, o centro de gravidade seria diferente do centro de massa. Ok? Então, só para entender. A gravidade, o centro de gravidade está ligado com o peso, o centro de massa com a massa do corpo, tá ok? Mas para nós aqui, nesse caso, para corpos que eu pego aqui, não muda nada, tá? Então eu vou falar mais, pode ser que eu misture aí, mas eu vou falar mais sobre centro de massa, tá ok? Eu tenho um desenho aí, uma bola de basquete, você já deve ter visto um jogador de basquete girando e segurando a bola, né? Tá ok? Quando eu falo em centro de massa, quando eu pego a vertical, né? O centro de massa, quando o corpo está equilibrado, passa pela vertical. Então, no caso, aí ele coloca o dedo no eixo que passa, na vertical, que passa pelo centro de massa, ele equilibra a bola e depois ele está girando. Né? Eu não consigo fazer isso, mas eu sei que o pessoal consegue, mas ele está usando, então, o centro de massa exatamente, que ele acaba treinando e conhecendo bem. Tá ok? Essa, então, ou quando eu pego um corpo qualquer e seguro ele por um ponto que eu equilibro, numa haste, alguma coisa, eu estou equilibrando pelo centro de massa desse corpo, ok? Se for um corpo, uma figura regular, por exemplo, um quadrado, um retângulo, né, uma outra figura regular, você traça as diagonais, pega o centro geométrico dele, esse centro é exatamente o centro de massa. Agora, se eu tenho um corpo irregular no caso aí, tá ok? Para facilitar, vamos pegar uma chapa, né, tá ok? Uma placa, né? Eu pego uma placa que ela tenha espessura constante e que ela seja homogênea. Tá ok? No caso, eu peguei aqui uma carteira universitária, tá ok? Então, ela é irregular. Então, né, como que eu vou achar o centro de gravidade dela, ou o centro de massa, no caso? Como eu falei que passa pela vertical, se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, e traçar a vertical, eu estou sem régua, sem nada, então vai sair meio no olhômetro aqui. Eu tenho um ponto aqui. Se eu pego um outro ponto qualquer, porque sempre vai estar equilibrado, e traço a vertical, pego um outro ponto qualquer e vou traçando a vertical, ok? Pegar mais um aqui, e vou traçando. O que acontece? Aonde cruzam todas as verticais que eu tracei, acaba sendo o centro de gravidade desse corpo. Se eu pegar aqui, é lógico que não saiu direitinho no meu caso aqui, mas eu vou ter aqui então, o centro, tá balançando um pouquinho, mas eu vou ter o centro de gravidade aqui, olha, estou equilibrando, olha lá, tá ok? É o ponto que equilibra, tá ok?
Então, eu achei então o centro de massa, no caso, o centro de gravidade desse corpo, traçando dessa forma. Ok? Espero que tenha ajudado um pouquinho, contribuído um pouquinho. Até uma próxima.